Quando você fala de Jesus, eu posso imaginar alguns anúncios que talvez estiveram no Jornal de Jerusalém, 33 anos depois de Cristo. À venda um túmulo usado, apenas 4 dias de uso. Entre em contato com Lázaro. João 11, 1 a 16. À venda um barco de pesca usado com redes. Veja Simão Pedro conseguiu um novo emprego. Mateus 8, 14 a 20. À venda um par de muletas usadas. Venderei barato. Atos 3, 1 a 16. Desejando um professor para me ensinar a ler. Eu nasci cego, mas agora eu vejo. Me encontrei com Jesus semana passada. Aplicações João 1, 9, 44. Buscando qualquer informação em relação ao corpo de Jesus Cristo que foi executado. Entre em contato com o sumo sacerdote Pôncio Pilatos. Recompensa oferecida. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Glória. Louvado seja o seu nome. Se você trouxe sua Bíblia nesta noite, abra comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, a palavra de Deus, começando com o primeiro versículo, a primeira palavra até o versículo 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reguardas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Eu quero usar como título nesta noite, tirado das Escrituras de Paulo, enquanto ele lidava com essas duas cartas ao seu filho no Senhor, não na carne e sangue, mas um filho espiritual no Senhor, Timóteo. O assunto do arrebatamento da igreja e eventos mundiais. O arrebatamento da igreja e eventos mundiais. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, nós dependemos exclusivamente e totalmente de Ti. Sabemos que nós estamos no meio de uma nação e uma geração adúltera e pecadora. E eu peço que a Tua unção descanse sobre nós para que possamos alcançar esta geração. E eu peço no santo nome de Jesus que esta palavra possa sair e que não violemos nenhum desejo do Espírito Santo, mas façamos somente aquilo que Ele deseja, que possamos ser um canal através do qual Ele possa fluir. É tudo o que nós pedimos, Senhor. Não queremos inventar nada, somente um canal pelo qual o Senhor possa fluir. E eu te peço tudo no nome de Jesus e todos digam amém e amém. Eu tive o privilégio, um tempo atrás, algumas horas atrás, na verdade. E é claro, no tempo que você vê isso pela televisão, aconteceu algum tempo no passado, mas de sentar com a plataforma da Comissão dos Republicanos em Dallas e discutir problemas que nós sentimos que eram muito importantes. E fizemos o nosso melhor encarando esta bateria de repórteres, fotógrafos e homens de notícias e painéis, para que, se Deus permitir, essas pessoas pudessem ver quão importante os próximos anos são, se Jesus Cristo tardar. E que os dias que estão vindo muito em breve, eu sinto que serão os mais importantes na história da humanidade. Hoje a União Soviética é muito mais perigosa e cheia de problemas desde o seu início em 1917, quando o bolchevismo dominou
o governo democrático na Rússia e subjugou o povo russo. E daquele tempo até hoje eles escravizaram mais de metade deste planeta, chamado Terra. Quase todas as horas que se passam, 6.000 seres humanos perderam suas liberdades. E é estimado que quase 1/4 de 1 bilhão de seres humanos foram assassinados pelos comunistas desde 1917. Mas eu creio, sabe, de uma das coisas que eu sei, que talvez é a hora mais perigosa na Terra agora. O comunismo soviético, eu creio mais uma vez, é mais perigoso hoje do que já foi. Não por causa das políticas presidenciais de força para a América. Para ser franco e honesto com você, essas políticas, elas capacitam a ser levadas. Olha, possivelmente pode ser o único impedimento para as intenções da União Soviética. Você vê o homem que agora controla este império maligno, é isto que é. Ele está velho e ele é o último do seu tipo. Eles são aqueles que viram os alemães de Vermont, os alemães do norte, as forças unidas da Alemanha passando pela Rússia. Eles perderam 25 milhões de russos. E eles juraram que o comunismo soviético iria cercar todo o globo. Não existem muitos deles sobrando. Eles são homens perigosos. Olha, um desses líderes, não muito tempo atrás, fez esta declaração. Ele disse que um ataque nuclear surpresa nos Estados Unidos tem sido a arma principal dos exércitos da União Soviética desde 1965. Isto foi de acordo com líderes militares da Tchecoslováquia, que falaram dia 31 de março de 84 com uma preocupação com cidadãos para uma reunião em Washington, D.C. E ele ainda disse: é um engano você assumir que os soviéticos não irão destruir os Estados Unidos para poder preservar a tecnologia americana e os grãos que nós temos. John Jahaina disse que agora ele é um instrutor lá no Exército do Leste de Defesa e Estratégia dos Estados Unidos. Os planos dos soviéticos incluem penetrar os Estados Unidos com 120 bombas nucleares e aceitar a rendição total da Europa do Leste. Antes do seu defeito, o general Shinyan, ele era o secretário do Partido Comunista para a defesa da Tchecoslováquia por 8 anos e tinha acesso direto à estratégia global soviética para ataque. Ele era o líder militar mais importante da Tchecoslováquia para a União Soviética. Com os Estados Unidos neutralizados como uma força militar, os soviéticos, ele disse, planejam satisfazer suas necessidades por tecnologia na Europa Ocidental e obter os seus grãos do Brasil e da Argentina. O porta-voz disse que o único impedimento os Estados Unidos têm agora para este plano é a sua capacidade de atacar de volta a União Soviética, mesmo seguindo um primeiro ataque com força nuclear para fazer o primeiro ataque muito custoso. O general Sônia disse que a União Soviética fez uma análise específica do exército dos Estados Unidos em Vietnã e decidiu que as forças militares não são ameaça para os soldados russos. Mas os líderes soviéticos, eles temem a força da capacidade nuclear de estratégia americana. E ele alertou:
que os Estados Unidos e a sua força nuclear pode contra-atacar e isso deve ser mantida ou os ataques soviéticos virão. Desde que o presidente Reagan determinou fortalecer a capacidade militar dos Estados Unidos, os detratores da soviética disseram que o ataque primeiro da União Soviética de 84 é remover o Reagan do ofício. Se isso falhar, os soviéticos vão tentar uma política de atacar o Ocidente. Se essa estratégia pode ser reaberta, disse esse detrator, os soviéticos buscarão mais agressivamente do que eles fizeram durante a administração do Carter, e esta é uma chave principal no plano soviético para o domínio mundial, ele adicionou, e ele fechou com o seguinte: a melhor política para os Estados Unidos buscarem com os soviéticos, agora que eles saíram deste princípio do controle militar de Genebra, é o silêncio. O general Sônia disse isto. Outro dia me pediram para pregar para um grupo de ministros que estavam lá em Washington, D.C. Um homem que pastoreava uma das maiores igrejas na nação. Um homem de Deus. E enquanto eu buscava a Deus fervorosamente em relação ao que eu deveria pregar para estes homens, o Espírito de Deus me deu 2 pensamentos. E foi o seguinte: que todos os esforços que estamos fazendo e que os homens estão fazendo todo esforço nos Estados Unidos hoje para tentar mudar esta onda com algum sucesso, e isso tem sido feito, graças a Deus, para parar o fluir do mal que ameaça envolver todos os Estados Unidos da América. A justiça exalta a nação, mas o pecado é uma destruição do povo. E Deus me disse o seguinte: Ele disse que não importa o que fosse feito, que não iria parar o julgamento de vir sobre este país. Muita luz já foi dada e muito evangelho já foi derramado e muitas das bênçãos de Deus. E ao invés de gratidão a Deus, tem tido muito pecado, muita maldade, muita tristeza e muita iniquidade. Ele diz que o julgamento não pode ser evitado, só pode ser retardado. E ele me disse algo mais: se Jesus tardar, eu não tenho ideia se ele vai ou não, eu espero que ele não tarde. Mas se o arrebatamento for atrasado por um período de tempo, o plano de Deus de atrasar o julgamento e trazer eventos para acontecer, olha para um propósito só, e me escute cuidadosamente. Não é para a prosperidade do mundo e avanço tecnológico, para trazer um tipo de utopia humanista. Não é para que o homem possa buscar quando ele tenta brincar de Deus. Mas ele disse que a segunda razão, se ele tardar, será atrasado, para que este evangelho possa ser pregado para testemunho para o mundo inteiro. Então virá o fim. Segunda passada, eu cumprimentei a mão de um homem que o presidente Reagan colocou em tomando conta das nossas fronteiras. Nossas fronteiras, que a guerra nas estrelas estão chegando à defesa americana, sem a uso de forças nucleares. E eu olhei para o olho desse general. Eu não mencionei para ele, mas eu sabia que desta pesquisa saiu avanços tecnológicos que falam exatamente o que eu disse um momento atrás, que muito em breve, se Jesus tardar, será possível, através de satélites, poder levar o Evangelho de Jesus Cristo para qualquer lar na União Soviética,
que tem uma televisão, ou na China comum, ou qualquer nação do mundo, e não tem como eles pararem isto. Aleluia! 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 Estamos fazendo planos neste momento, neste ministério, para estar prontos quando o momento chegar. Isto me empolga, não importa a tentativa de Satanás vindo como uma enchente. É o tempo mais empolgante para viver que o homem já conheceu, Jesus Cristo. Eu creio que se Ele tardar, nós seremos o Senhor desta próxima geração. Eu creio que Jesus Cristo será o Rei dos Reis desta nova geração. E o seu Evangelho e esta palavra vai expandir como oceanos gigantes em todo este planeta. E centenas de milhões, até bilhões de pessoas ouvirão o Evangelho de Jesus Cristo pela primeira vez. Aleluia! Isto é mais importante do que a IBM, é mais importante que a GM, é mais importante do que as maiores empresas, é mais importante que os Estados Unidos e o seu governo, é a coisa e a mensagem mais importante que o homem já conheceu. Eles estão nos dizendo que estamos gradualmente saindo da era industrial, que a nova era que vai se abrir para nós é a era da informação. E a América se tornará a capital da informação no mundo. Eu creio nisso. Eu não sei o que os cérebros mais inteligentes no mundo estão pensando enquanto eles constroem os supercomputadores. Mas eu creio que se Jesus tardar esta era, então a inteligência e os cérebros mais brilhantes com conhecimento no planeta Terra, grande parte disto irá para espalhar este Evangelho e a informação, então, será que Jesus salva e o seu sangue lava todo o pecado alvo como a neve. Existem 3 áreas em 1 e 2 Timóteo que eu quero falar com você nesta noite. A primeira está encontrada em 1 Timóteo 4:1. Paulo escreve para este jovem Timóteo. E ele diz em 1 Timóteo 4:1, porém o Espírito expressamente diz, olha essa terminologia, ele expressamente diz, ele está falando dogmaticamente, ele está dizendo claramente e pausadamente, que nos últimos tempos, olha, note mais uma vez a terminologia, nos últimos dias, os últimos tempos, os tempos em que estamos vivendo agora, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, nestes tempos eu creio que veremos 2 extremos que estão fluindo. Nós já estamos vendo e eu creio que ficará mais pronunciado. Um desses extremos será mais pessoas sendo salvas mais do que nunca antes, o derramar do Evangelho, mais vidas sendo transformadas e pessoas aceitando a Jesus. O outro extremo será a direção oposta, possivelmente fluindo lado a lado, onde milhões e 10 milhões de pessoas vão se afastar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras. Estamos começando a ver isto hoje. Olha, este afastamento da fé, e é isso que Paulo falou, nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé. O Espírito disse isso para ele há 2000 anos atrás. Estamos vendo isto agora, esse afastamento da fé. O homem está criando sua própria religião. Eu quero dizer algo, eu preguei, e eu acho que eu recebi mais oposição e acusações do que a maioria dos pregadores estão vivos hoje, que estão falando, e eu sinto que eu não tenho alternativa e nenhuma escolha, porque eu creio que Deus me disse para fazer isto. Mas Satanás não está somente tentando subverter aquelas igrejas velhas que ele quase venceu totalmente em algumas delas, mas ele está tentando subverter a mensagem pentecostal. E eu creio que um grande derramar do Evangelho
que vai tocar estes planetas se Jesus tardar, será o movimento da mensagem pentecostal que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus está voltando em breve. Eu não peço desculpas com isto, eu não me envergonho de dizer isto, eu não ando para trás, mas é a mensagem do dia dos últimos dias. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não é uma doutrina, não é uma religião, não é uma denominação, mas é um mover de Deus, e nenhuma religião e nenhuma denominação irá pará-la. Mas ele disse: eu irei derramar do meu Espírito. Mas Satanás, ele vai diluir, ele vai enfraquecer, ele vai distorcer, perverter esta mensagem. É uma das razões porque estamos tentando construir esse seminário bíblico. Algo em mim clama e chora para voltar para o Deus de nossos pais, voltar para o poder do Espírito Santo, voltar para aquele momento em que Jesus te tocou e você não estava envergonhado em louvar o seu nome. Você não se envergonhava de dizer eu te amo. Você não se envergonhava em glorificar a Ele e expressar a sua vida para Ele. Mas eu escuto coisas estranhas hoje. Eu liguei a minha televisão outro dia e eu escutei. E eu vi uma dançarina que acabou de ser salva e ela disse que foi batizada com o Espírito Santo e ela ainda está dançando lá naquele clube. E ela não tem intenção de parar, porque ela disse que é um bom testemunho para a vida das pessoas. Isto machuca. Eu escutei que um trabalhador de um cassino, ele contou o seu testemunho, entre parênteses. E ele não tem intenção nenhuma de largar este emprego aí com as cartas, ou jogar aqueles dados. É assim que eu vivo, ele disse. Eu sou um cristão, líder pentecostal. Eu pego revistas e eu leio, de grupos de rock cristãos, com cabelos punk pintados roxo e laranja, com marcas nos seus rostos, e as luzes, e aquele som heavy metal. E me disseram que é música cristã. Hoje, olha, a palavra cristão não quer dizer nada. Você pergunta para as pessoas se são cristãos e automaticamente eles falam sim. Todo mundo é cristão hoje. Se eles não são muçulmanos, budistas, ou seja, o que for que eles são cristãos. Olha, havia um dia que isso significava algo, mas você vê 2000 anos atrás, se você falasse que era um cristão, você perdia o emprego e podia perder sua vida. Hoje você continua vivendo da mesma maneira que você vive, servindo a bebida e dançando e tocando a mesma música, mas a minha Bíblia diz algo diferente. A minha Bíblia diz: saí dentre vós e sede separados, diz o Senhor dos Exércitos. A minha Bíblia diz: aqueles que têm o nome de Jesus, que eles possam se afastar da iniquidade, que eles se afastem da iniquidade. Aqueles que têm o nome de Jesus, que eles se afastem da iniquidade. Homens com filosofia humanista, ensinando ensinamentos humanistas, enganando os nossos jovens com palavras enganosas, se afastando da fé, doutrinas de demônios. Deixa eu te dizer algo. Em Apocalipse 2:6, para a igreja de Éfeso, Jesus disse o seguinte: mas tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Apocalipse 2:15 fala assim para a igreja em Pérgamo:
Assim também tens o que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. O que é essa doutrina dos nicolaítas? E olha, no período de tempo entre 144 depois de Cristo, vemos muitas mudanças importantes nas organizações externas da igreja. Os pentecostais começaram a se abafar e os seus patriarcas defensores da fé faleceram. A igreja começou a abraçar várias práticas totalmente contrárias às Escrituras. Sem esta posição firme dos apóstolos e o abandonamento do Espírito, é fácil você ver como que as tradições dos crentes judeus e a mentalidade pagã dos gentios convertidos começou a se filtrar na igreja, até que o que começou como uma obra na igreja de Éfeso, 96 a 200 depois de Cristo, começou a se evoluir a uma doutrina propagada e herdada pelo tempo da igreja de Pérgamo, 200 anos mais tarde. O que esta palavra nicolaítas quer dizer? O que Jesus estava falando quando ele disse eu odeio? A palavra Nicolete é composta de duas palavras. Naqueu quer dizer conquistador ou acima de outros. Eu estou trazendo um ponto, então escute cuidadosamente. Niqueu quer dizer conquistar ou acima de outros, e leos quer dizer o homem comum, o homem secular ou a leidade, os leigos. O nicolaísmo, então, é a prática de conquistar o povo comum ou subir em cima dos leigos. Agora, olha o que eu estou dizendo e eu quero que você me escute cuidadosamente. A igreja primitiva era governada pelo Espírito Santo. Pouco a pouco os homens se levantaram em algumas posições, de mediadores como Jesus Cristo. E se colocaram em uma posição acima dos leigos. Não estou falando dos pentecostais agora. Até que centenas e milhões no mundo hoje, eles não mais confessam seus pecados para Deus. Eles não vão mais para Jesus Cristo como o mediador entre Deus e o homem. Eles vão para um homem. E eles se dobram aos seus pés. E eles confessam seus pecados para um ser humano. Doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Jesus Cristo disse, eu odeio. Eu odeio. Você pode me odiar também, vocês aí que estão me assistindo, dizendo, você está falando da minha religião de novo. Eu te amo bastante para te dizer a verdade. Eu te amo bastante para pregar a palavra de Deus para você. Eu te amo bastante para te dizer que a sua vida está queimando com pecado e os poderes das trevas estão cercando-se ao seu redor como um ferro e as prisões do inferno estão te tragando para baixo e você está numa condição moral, humana frágil, e você pode confessar seus pecados para Ele, e você vai se afundar com aquela corrente com você, mas se você for para Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele somente pode te salvar, somente Ele pode te limpar. Ele é o único mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo, o homem Cristo Jesus. Doutrinas de demônios e espíritos sedutores. Por quê? Por que esses pobres e miseráveis cantores de rock, eles ficam falando de suas palavras pseudo-cristãs, que tem cabelo roxo e marcas no seu rosto e na sua face? Por quê? Espíritos sedutores. Por que aquela dançarina pensou que ela podia continuar dançando lá naquele lugar, no cassino, cheio de fumaça? E é claro que ela ainda tem uma experiência com Jesus Cristo. Por quê? Espíritos sedutores.
Por que que os cantores de música sertaneja pensam que eles podem entregar seu coração para Jesus e continuar tocando aquelas músicas naqueles cabarés e ainda ter o seu testemunho? Por quê? Espíritos sedutores, doutrinas de demônios, falando mentiras. Irmão Suega, você é muito seco. O Senhor perfeito que escreveu as regras. Não são minhas regras, pertencem a Deus. Escutou o que eu estou dizendo hoje? Você diz que você é muito duro, muito seco. Olha, eu não escrevi isso, foi ele que escreveu. Eu vou ser claro, não é psicologicamente aceitável. Um pregador falou outro dia, se você tiver sucesso, você tem que fazer as pessoas se sentirem bem. Eu acho que eu não tenho muito sucesso então, porque eu estou falando mal de muita gente, atrapalhando muita gente, causando muitos problemas. As pessoas não estão dormindo. Doutrinas de demônios, espíritos sedutores falando mentiras. A verdade é a seguinte: quando você vem para Jesus, o mundo vai te odiar, metade dos seus amigos e familiares vão te odiar, a sua igreja vai te expulsar da sua igreja, você vai perder até seu emprego, e o mundo inteiro vai olhar para você como você perdeu a sua mente. Você está pensando que o mundo está acabando, mas o que você vai receber vai ser 1 milhão de vezes melhor do que você perdeu. Você receberá alegria incontável, cheia de glória. E olha, a metade não foi dita ainda. Já haverá uma paz que excede todo entendimento. Ainda sou salvo, mas há um preço para ser pago para viver para Jesus Cristo. Muitos se afastarão da fé. Milhões se afastarão da fé, dando ouvido a espíritos sedutores, doutrinas de demônios falando mentiras. E então Paulo disse para Timóteo, no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, ele disse essas palavras: sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha a terminologia de novo aqui. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Ele falou nos últimos dias. Não somente haverá um afastamento da fé, mas tempos trabalhosos virão. Ele diz que homens serão amantes de si mesmos. Escute isto: amantes de si mesmos. E com a ajuda de Deus eu quero te mostrar hoje quão horrível realmente ele é, se isto é humanamente possível. Eu quero te mostrar quão degradante, quão terrível, quão negro isto é. E eu creio que a convicção seja tão grande que a Corte Suprema e os juízes que permitiram esta lei terrível ser passada, que declara que um bebê no ventre da mãe até com 9 meses não é considerado um ser humano. Eu oro que Deus possa remover esses homens, remova-os, e nos dê homens com justiça, que vão apoiar as leis de Deus e se ajoelhar e pedir o conselho de Deus e a direção para fazer as leis desta nação. E que a próxima geração, eu creio, pertence a Jesus Cristo. Vocês, juízes e senadores e congressistas e democratas que estão blasfemando a palavra do Deus Todo-Poderoso, seus dias estão para acabar. Aleluia! Antes da plataforma republicana ter a sua comissão, 3 de nossos pregadores falaram para a comissão: senhores, nós não pedimos ou requeremos que os juízes federais sejam oponentes a esta vontade, que sejam pró-vida. Nós exigimos. Nós não só pedimos, nós exigimos.
E um fracote se levantou e disse o seguinte: mas quem você pensa que você é? Nós nos levantamos e dissemos: nós representamos 46 milhões de cristãos nascidos de novo, que creem na palavra do Deus Todo-Poderoso e a santidade da vida humana e as palavras que Deus disse: não matarás. E isto é o nosso dia, este é o nosso dia, este é o nosso dia. Alguém falou assim: você é político. Não, eu não sou político. Político é quando você diz: vote para mim. Eu não estou buscando seu voto. Isto é bíblico, está na palavra e é moral. E eu quero te dizer: todo demônio e espírito no inferno está tentando me tirar da televisão, tentando calar minha boca, mas todo espírito e demônio no inferno foi derrotado, porque Jesus me disse: eu enviarei um anjo entre todas as televisões, estações, para proteger a estação de rádio, e a minha palavra será lançada para o povo dos Estados Unidos da América. O aborto. Ora, pela graça de Deus, essas leis serão revertidas. É aquela decisão Roe versus Wade, que disse que um nenê que não nasceu não é um ser humano. O que leva um estúpido e ignorante a pensar algo assim? Doutora Olga Fairfax disse o seguinte: quando eu vi o primeiro noticiário na televisão, ela disse, promovendo collagen e cosméticos, eu fiquei boquiaberta. O colágeno é a gelatina encontrada em tecido, cartilagem e ossos. E quando eu olhei para aquela farmácia, eu vi que os maiores shampoos e cremes de mão todos contêm colágeno. E ela disse o seguinte: olha, cheque os seus produtos de beleza, você vai ficar chocado. Se seu produto de beleza não especifica mulheres, Deus nos ajude a ter alguns chamados homens agora. Ela disse: se o seu produto de beleza especifica se o seu colágeno é animal ou é bovino, o produto pode conter colágeno humano de um feto abortado. Até o colágeno removido da placenta humana tem perguntas sobre o respeito à vida e o dono da placenta. Uma carta dos cosméticos Mary Kay enfatizam que o seu colágeno todo vem de animais. Uma carta similar da Hesk Incorporação diz que a placenta que nós usamos é derivado de cordão umbilical acumulado de nascimentos normais somente. E desde que existem 1,5 milhões de abortos todo ano, tem uma abundância de fontes de fetos para o uso comercial, para um ganho triplo de lucro, ela disse. O primeiro é do negócio de abortos, que levanta $1 bilhão por ano da revista Fortune. O segundo lucro vem da venda dos corpos dos bebês abortados. E o terceiro lucro são de clientes que não sabem que estão comprando cosméticos que contêm o colágeno de bebês que não nasceram. Note isto: o corpo dos bebês são vendidos com sacos, $25 um saco ou o quilo. A venda de abortos feitos num hospital geral de Washington trouxe $68 mil entre 1966 e 76, e o dinheiro foi usado para comprar televisões, bolachas e refrigerantes para professores visitantes. O que os obituários fizeram com os fetos no passado, antes de saberem que eles podiam ter um lucro com isto? Bem, uma cadeia de Richmond
em Richmond, Virgínia, marcou um nível baixo de eliminação de resíduos. Num centro de aborto lá naquela cidade da Virgínia, que enchia uma cesta grande atrás da propriedade com os resíduos dos seus trabalhos. O seu compactador de lixo amassava 100 bebês por dia naqueles sacos que eram lançados naquela cesta. Cachorros famintos vinham e arrastavam aqueles sacos para fora, e haviam lutas constantes, e os conteúdos dos sacos seriam espalhados nas ruas até que os cachorros separassem as gases, esponjas e papéis e dividiam a placenta, ossos, carne, mãos e pés dos bebês. Em Odessa, no Texas, ordenança da cidade 69.91 proibiu colocar um animal morto num lixão. Mas isto não parou um aborcionista de depositar grandes sacos marrons cheios de lixo e bebês abortados naquele lixão da cidade que fechava toda a noite. No Antigo Testamento, os bebês eram queimados no altar de Baal. Hoje são jogados fora com o resto do lixo ou queimados em fornalhas com o resto dos mortos. Em Cincinnati, um matador pré-natal fazia que a fumaça saía da sua chaminé. E lembrava você de Auschwitz e Treblinka, lá na Alemanha nazista, quando eles queimavam, eles diziam, os seus bebês abortados, como se isso fosse uma rotina. Alguns pesquisadores insistem que a razão por que eles fazem pesquisa nos fetos humanos é porque eles são humanos e não animais. Olha, a Corte Suprema não acha isto. E não deveria acontecer para a história de um cachorro. Olha, 47 senadores votaram em 1964 para proteger os cães de experimentar as máscaras de gases, mas então votaram contra o Jesse Helms para prevenir dinheiro financeiro para usar para o aborto. O melhor amigo do homem se saiu melhor do que o homem ele mesmo. Mas pela ajuda de Deus a gente vai se livrar desses senadores. E eu não acabei. Alguns dos fatos mais chocantes vão te dar palpitação no coração e incluem: número 1, cultura de tecidos são contidas com bebês ainda vivos para ser moídos e moê-los de acordo com o Jornal da Nova Inglaterra de Medicina. Na Califórnia, os bebês abortados com 6 meses são submersos em jarros de líquido com conteúdo para ver se eles podem respirar pela sua pele, e não podiam. Embriões humanos e outros órgãos foram colocados em plásticos e vendidos como peso de papel. Cérebro humanos, $9, um pé, $7 e pulmões, $70. Isto é América. A dissectomia de bebês abortados no 7º, 8º e 9º mês é removida intacto. E o bebê ainda está vivo. Pense nisto. O comércio de tecidos de bebês mais ou menos gera $1 milhão anualmente. Uma doação de $600 mil do Instituto Nacional de Saúde capacitou pesquisadores a dividirem um bebê pela metade, entre muitos outros, na pesquisa feita na Finlândia, sem anestesia, para que o rim pudesse ser removido. Olha, o pesquisador falou que o bebê estava completo e ainda estava fazendo xixi. E ele disse que não precisava de anestesia porque um bebê abortado é um lixo. Alguns, Deus nos ajude, cabeças cortadas, foram nascidas com cesariana e mantidas vivas por meses. Até as placentas dos bebês são vendidas por 50 centavos para as empresas farmacêuticas. Na Inglaterra, a gordura de um bebê abortado é usada para fazer sabão. Deus nos ajude de novo. América. Paulo falou de novo em 2 Timóteo 4:3 e ele disse o seguinte:
Porque virá tempo, isto ainda são os últimos dias, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Ele disse 3 coisas para Timóteo em relação a esses dias. Ele falou: se afastaram da verdade, tempos trabalhosos virão, e por último aqui, eles não suportarão a sã doutrina. E ele os chamava de mestres com comichões nos ouvidos, se desviando da verdade. Um grande pregador, A.W. Tozer, falou o seguinte: ele disse que o cristianismo hoje está tão envolvido no mundo que milhões nunca imaginam quão radicais eles perderam o padrão do Novo Testamento, se comprometendo em tudo quanto é lugar. O mundo está lavado tão bastante para passar inspeção de homens cegos colocando suas crenças. O cristianismo evangélico se vendeu e agora tragicamente está abaixo dos padrões do Novo Testamento. O mundo é parte aceitável do seu estilo de vida. O movimento religioso é social ao invés de espiritual. Nós perdemos a arte da adoração. Não estamos mais produzindo os homens de Deus. Tozer disse: o nosso modelo são homens de sucesso, celebridades, atletas e atrizes e atores. Nós fazemos nossas atividades religiosas segundo os métodos da propaganda moderna. Nossos lares se tornaram em cinemas, nossa literatura é vazia e os nossos hinos são sacrilégio. Quase ninguém parece se importar com isto. Muito ele disse das passagens do Novo Testamento: olha, são um pouco mais de uma verdade objetiva, adocicadas com canções e paleáveis aos entretedores da religião. Ele disse: Jesus chamou o homem para carregar uma cruz e nós o carregamos para se divertir com ele. Ele nos chamou para abandonar o mundo, e quando nós afirmamos que eles precisam de Jesus, eles dizem que o mundo é tudo o que eles precisam. Ele os chamou para sofrer e nós os chamamos para desfrutar todos os consolos da civilização moderna. Ele chamou o homem para a santidade e nós os chamamos para uma felicidade barata que rejeitou com zombaria, e até os filósofos são maiores que os apóstolos. E eu fecho com isto. Um novo decálogo, um novo mandamento foi adotado pelos neocristãos do dia de hoje. A primeira palavra que declara: tu não discordarás. E um novo grupo de bem-aventuranças que começa: bem-aventurados aqueles que toleram tudo, porque eles não vão prestar conta de nada. Agora, o mais aceitável é falar sobre diferenças religiosas em público, entendendo que ninguém vai tentar converter ninguém ou apontar os erros nas suas crenças. Imagina só Moisés concordando de pegar parte num painel de discussão com Israel sobre aquele bezerro de ouro? Ou Eliseu lá com um diálogo com os profetas de Baal? Ou Jesus Cristo buscando uma reunião com os fariseus para acertar as suas diferenças? Um bispo apontou o dedo para mim e falou assim: o Vaticano sabe que eu estou aqui, o que você tem para dizer? Eu falei assim: diga para os bispos dos Estados Unidos que é melhor esquecerem o que a igreja diz e olha, buscar a palavra de Deus. O trem está entrando num túnel. Era noite. O homem estava olhando para a janela, não haviam luzes. A luz estava brilhando sobre aquela terra de fazendas. Depois de aguardar um período de tempo, finalmente ele se levantou e foi para a porta do lado e viu aquele trilho. E o engenheiro e os outros estavam parados lá. Tem algo aqui no trilho.
Ele andou até lá e parou. E descobriu que o trem tinha atropelado um homem e atropelado suas pernas. E eles tentaram tampar as suas feridas da melhor maneira possível. Ele estava morrendo. E de pé lá, o condutor falou assim: vamos chamar a ambulância. Precisamos de alguém para ir para o hospital com ele. Eu não acho que ele vai viver. Alguém tem que ir com ele. Eu não posso, o trem deve seguir. O homem falou assim: eu vou. Pegaram aquela pessoa, colocaram na maca quando a ambulância chegou e ele sentou e aquele barulho das sirenes começou a tocar e o homem olhou para ele e ficou consciente. Ele disse: está tão escuro, está ficando mais escuro. Ele disse: eu não vou sobreviver, não é verdade? Ele falou assim: ó, não parece muito bom, não. Ele falou assim: eu não sei como morrer, e eu não sei como orar. Você pode me dizer? Você pode me dizer como orar? E o homem estava envergonhado e ele abaixou a cabeça. Aquele homem ficou feliz porque ele não podia olhar para o seu rosto e finalmente ele disse: me desculpe, eu não sei como orar. Ele falou assim: olha, está ficando mais escuro. Você tem que me ajudar. Você sabe alguma coisa que eu posso falar para Deus? Por favor. Ele falou: bem, a última vez que eu fui para a igreja, eu escutei o pregador dizer: Deus, perdoe os meus pecados. Você pode falar isto? E com aquela voz quebrada, naquela noite ele disse: Deus, perdoe os meus pecados. Você pode me dizer outra coisa, qualquer outra coisa? O homem disse: eu me lembro uma outra frase que agora veio na minha mente, que dizia assim: em nome de Jesus, amém. E ele falou: em nome de Jesus, amém. E alguns momentos mais tarde ele falou: Senhor, as trevas foram embora. Algo aconteceu. Ele morreu naquela noite. Mas é tudo que aconteceu? Não. Olha, se você está escrevendo algo sobre isso, não é tudo que aconteceu. 2000 anos atrás, um preço terrível foi pago. Deus desceu do céu e nasceu de uma jovem virgem chamada Maria e tomou sobre si a forma da humanidade e viveu 33 anos e meio sem pecado e morreu numa cruz do Calvário e comprou a nossa redenção, para que podemos dizer: Deus, perdoe os meus pecados, em nome de Jesus, amém. E Deus prometeu, Ele escreveu um contrato que estava escrito: quando você orar assim, eu honrarei e eu ouvirei. Jesus está vindo. É melhor nos prepararmos. Ele é a única resposta. Abaixe sua cabeça comigo. Quantos de vocês neste lugar agora, aqui no piso principal em primeiro lugar? Irmão Swagger, não estou vivendo corretamente. Eu estou andando na direção errada.
Eu preciso de Deus. Levante a sua mão, deixa Deus ver a sua mão. Eis uma mão, outra e outra. Levante a sua mão. Eu preciso de Deus, eu não estou vivendo corretamente, ore por mim. É simples, não é? Levante a sua mão, eu vejo, muito obrigado. Aqui do lado direito agora, quantos de vocês podem levantar as suas mãos? Eu vejo, eu não vou te envergonhar. Levante a sua mão, por favor, obrigado. Levante, Senhor. Senhora, filho, filha, seja quem for você, levante a sua mão, obrigado. Estão levantando em todos os lugares. Eu preciso da ajuda de Deus. Ore por mim, lá atrás também. Ore por mim, levante a sua mão. Deus vê você, Jesus te ama, este é o seu momento. Aqui do lado esquerdo agora, levante a sua mão, por favor. Obrigado. Eu não estou vivendo corretamente. Eu preciso de Deus, eu preciso de oração. Eu quero que todos neste coliseu, vamos ficar de pé, por favor, cada um de vocês. Vamos ficar de pé. E em um momento, o Toma e as meninas vão cantar. Enquanto eles cantam, quero que cada um de vocês que levantou a sua mão, eu quero que você venha para frente. Eu quero que você venha aqui para o corredor, eu quero que você diga assim para Jesus. Não há outra esperança para você. Não há uma pessoa, o homem Cristo Jesus. Só isto, é melhor você correr para Ele. Segure-se em suas mãos marcadas. E eles vão cantar agora. Assim como eu estou aqui, eu clamo a Ti. Eu quero que você venha, eu quero que você saia do seu lugar enquanto os Espíritos de Deus se movem. Pai, traz o seu filho e sua filha. Pai, traz o seu filho. Traz maridos a sua esposa. Esposa, traz o seu marido. Traga-os para cá. Cristãos, tragam seus vizinhos enquanto eles cantam agora. Come on, step out. Every one of you that raised your hand, come on. But that thy blood was shed for me, and that thou didst become to thee, O Lamb of God, I come. God have mercy on my soul. Forgive me my sins for Jesus' sake. My soul of one dark night to thee, whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come. Eu quero que você olhe para o irmão Suegar, por favor, por um momento. Eu acho que você sentiu no seu coração e eu quero que vocês que estão pela televisão me escutem atentivamente. Eu creio que você está sentindo que os tempos estão diferentes, algo está acontecendo. É como se o Senhor estivesse escancarando a porta pela última vez. E Ele está dizendo, vá para as ruas e avenidas e os chamem para vir, para que a minha casa esteja cheia. Se eles têm as vestes nupciais ou não, os tragam. Se eles foram convidados para a festa ou não, os tragam. Eu os prepararei. Os tragam para mim. Aleluia! 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 Outro dia, lá na Indonésia, eu entrei com 2 missionários, um dos lugares mais sujos que eu já estive. Aquele esgoto aberto, centenas e milhares de pessoas juntas, ombro a ombro, vivendo nas favelas, e no meio de tudo isso havia uma igreja.
Eu não estou falando de um prédio bonito com uma torre. Olha, seria difícil visualizar isso como uma igreja. Você saía naquela sujeira e lá dentro estava limpinho. E o pastor chinês falou assim: irmão Swaggart, começamos com 3 ou 4, temos mais de 1000 pessoas vindo todos os domingos de manhã, compelindo-os para vir, compelindo-os para vir. Aleluia! Ele falou com você nesta noite, isto é especial. Você é especial para Ele, Ele te ama. Esta noite Ele quer fazer de você o seu filho, e você pela televisão, Ele quer fazer de você seu filho também. Porque Ele te ama de tal maneira. Talvez você não entenda muitas coisas, mas Ele vai cuidar disso depois que você vier para Ele. Mas hoje à noite eu vou pedir que você faça. Eu vou pedir que você entregue suas afeições a um homem, o homem Jesus Cristo. Deixando todo o resto para trás, tudo aquilo que te custa. Você vai segui-lo hoje. Está claro? Espero que esteja. Agora eu vou fazer a oração do pecador. E eu já orei com milhares e milhares de pessoas. Eu orei outra noite lá em Santo Antônio, no Texas, com um menino. Era a sua última noite, ele não sabia, mas foi. Ele abaixou sua cabeça chorando e falou: Jesus, eu aceito o Senhor como meu Senhor Salvador. Ele foi morto naquela noite, num acidente de moto. Mas ele entrou no céu. Ele entrou. Eu creio que você vai vencer. Eu creio que você vai vencer. Eu creio que você vai chegar lá. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos e ore comigo agora, por favor. Eu quero que você ore em voz alta. Eu quero que você creia de todo o teu coração. Querido Deus nos céus. Querido Deus nos céus. Eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu venho a Ti em nome de Jesus. Me perdoe pelos meus pecados. Me perdoe pelos meus pecados. A maneira que eu tenho vivido. A maneira que eu tenho vivido. Eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova vida. Uma vida eterna. Uma vida eterna. E eu lhe peço agora. Eu lhe peço agora. Lava-me com o seu sangue precioso. Lava-me com o seu sangue precioso. Limpa-me de toda injustiça. Limpa-me de toda injustiça. De acordo com a tua palavra. Em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10. Com a minha boca. Com a minha boca. Eu confesso a Jesus Cristo. Eu confesso a Jesus Cristo. Em meu coração. Em meu coração. Eu digo ao mundo. Eu digo ao mundo. Eu creio. Eu creio. Que Deus ressuscitou a Jesus. Que Deus ressuscitou Dentre os mortos. E Ele está vivo. E Ele é Deus. E agora eu faço dele o meu Salvador. E de acordo com a sua palavra. Eu sou lavado. Eu sou limpo. Eu sou santificado. Eu sou justificado. Eu sou salvo. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia ao Cordeiro. I'm going to say